Olá, meu nome é Renata Kuhn e eu vou apresentar o trabalho intitulado Microencapsulação de extratos vegetais, revisão sistemática. Este trabalho foi elaborado pela Gabriela Namuzagaminho, por mim, Renata, pela Paloma Crowell de Souza e pela Gabriela Silveira da Rosa. Os compostos bioativos são substâncias extranutricionais presentes em vegetais. A estrutura química funcional desses compostos varia muito. Diversos tipos de interferentes podem afetar esses compostos, como por exemplo as antocianinas, que na decorrência de alteração do pH podem facilmente serem degradadas. Devido à instabilidade, as indústrias têm buscado investir em estudos que possam vir a desenvolver produtos com maior estabilidade. Nesse sentido, um dos métodos que pode ser utilizado é o da microencapsulação, que consiste na tecnologia de envolver com uma camada de proteção ao agente ativo, impedindo que qualquer fator externo possa alterá-lo. Existem alguns fatores importantes que são considerados na hora de escolher o método de encapsulação, como a aplicação do produto, mecanismo, propriedades físico-químicas, a escala de produção e o custo envolvido. O objetivo: realizar um levantamento de artigos publicados sobre microencapsulação nos últimos 5 anos, analisando a influência do método utilizado e as características das microcápsulas em termos de atividade antioxidante e teor de compostos bioativos. Material e métodos. O método de pesquisa. O método escolhido foi proposto por Kahn e colaboradores em 2003, que utiliza 5 passos principais. Na primeira etapa, foi realizado o planejamento dos objetivos a serem cumpridos, com a revisão dos métodos a serem cumpridos. No segundo estágio, foi verificada a necessidade de revisão, definindo critérios para inclusão ou exclusão de artigos. No terceiro estágio, os artigos passaram por uma avaliação refinada, restando somente os que estivessem de acordo com os objetivos. No quarto passo, os artigos selecionados foram agrupados e os dados sintetizados. Por fim, foi realizada a interpretação dos dados de acordo com a pergunta norteadora do primeiro passo. Foram utilizados os sites das bases de dados da Cielo, portal de periódicos da CAPES e o Web of Science para a escolha dos artigos. Foram elegíveis para a inclusão artigos publicados no período de 2016 até 2020, que avaliassem as metodologias de microencapsulação em extratos vegetais e excluídos artigos que tratassem de microencapsulação de probióticos, óleos vegetais e fármacos. Foi realizada uma análise dos títulos dos trabalhos, na qual todos os títulos que atenderam aos requisitos de inclusão foram selecionados e lidos. Foi construída uma planilha contendo as publicações, seus autores, o ano de publicação, o extrato utilizado, o método de encapsulação e os resultados obtidos. Após, os artigos pré-selecionados foram lidos e finalmente selecionados os trabalhos que se enquadravam na proposta. Resultados e discussão. Valduga e colaboradores utilizaram a técnica do spray drying para a encapsulação de antocianinas. Mann e colaboradores encapsularam compostos fenólicos pela mesma técnica. Jordan, Soares e colaboradores avaliaram a encapsulação pelo método de spray drying para o extrato de hidroetanólico das folhas de graviola. Almeida avaliou a técnica de spray drying para a microencapsulação da própolis vermelha. Souza e colaboradores, 2011, utilizaram a técnica de liofilização para encapsular antocianinas do extrato etanólico do bagaço de mirtilo. Souza, 2014, encapsulou micropartículas de antocianinas extraídas do bagaço de suco de jabuticaba. Jordan, Soares e colaboradores também utilizaram a técnica de liofilização para encapsular extrato hidroetanólico. E Souza, 2016, utilizou a coacervação complexa para compostos fenólicos. E, por fim, Machado e colaboradores e Almeida utilizaram a técnica da coacervação complexa para a microencapsulação de extrato de própolis e própolis vermelha, respectivamente. O método de spray drying tem como vantagem seu baixo custo, rendimento, alta solubilidade, entre outros.
Como desvantagem, pode-se citar a baixa uniformidade e a influência significativa da temperatura. A técnica de conservação simples ou complexa apresenta as vantagens de rapidez, simplicidade e controle do tamanho das partículas. Em contrapartida, tem as desvantagens de aglomeração e necessidade de controle das concentrações dos reagentes. E por fim, a técnica de spray chilling é econômica e oferece a possibilidade de ampliação de escala. Como desvantagem, ela tem baixa capacidade de encapsulação e possibilidade de expulsão do núcleo devido a arranjos característicos de materiais lipídicos. Conclusão. O trabalho apresentado teve seu desenvolvimento utilizando a revisão sistemática com etapas claras para melhor obtenção dos resultados. Foi observado que as características do composto ativo, do tipo de agente encapsulante e a afinidade entre eles têm grande influência na eficiência de encapsulação. As variadas formas de calcular essa eficiência também podem disfarçar a comparação. É observado que alguns métodos são mais utilizados que outros. Esse fato se dá tanto pela facilidade de obtenção dos materiais, como por obterem maiores rendimentos. Também é levado em consideração metodologias que não causem degradação aos compostos dos extratos vegetais. Essas são as referências. Um agradecimento ao Grupo de Pesquisa de Engenharia de Processos em Sistemas Particulados. Obrigada a todos.